Daqui a pouco a gente conversa aqui em conjuntura com o padre Manuel Henrique de Melo Santana, ele que é vigário episcopal da Igreja Católica. A partir de agora, nós conversamos com Ronaldo Lessa, presidente do PDT em Alagoas, ele que já foi deputado estadual, foi vereador, prefeito de Maceió, 2 vezes governador e também deputado federal. Muito obrigado pela presença aqui. Eu lhe pergunto inicialmente, o PDT era aliado de Rui Palmeira, passou a apoiar Renan Filho, e para onde vai o PDT nesse ano que se inicia agora, o ano de 2020? Flávio, primeiro eu queria agradecer o convite de vir, porque não tinha tido a oportunidade de falar mais amplo, né, na TV, embora fechada, mas é uma TV importante, a TV Mar, a gente conseguir conversar com muita gente. Bom, o PDT teve momentos em que entendeu que deveria apoiar o governo do Renan, né? Mas já tinha e apoiou a reeleição do Rui Palmeira. E não me arrependo. Eu acho que eram momentos onde a conjuntura apontava para aquilo, por questões, às vezes até por exclusão, né? Você tinha um outro lado que você entendia que não devia, mas agora o PDT quer ter candidatura própria. A tese do PDT é que a gente faça nacionalmente uma aliança tipo com Rede, PV, PSB, quer dizer, onde der a gente possa começar a construir uma aliança nacional. Num momento difícil, porque onde vai se experimentar não ter coligação proporcional para vereadores. É um momento difícil. E onde não der, aqui no estado de Alagoas, se a gente puder se aliar a esses partidos, é ótimo. Mas tem lugar que pode ser com o PSDB, né? PSOL, Cidadania. Né? Tivemos conversa com muita gente, eu acho que é o momento de se conversar. Nós estamos vivendo um momento de intolerância. E é fundamental que a gente possa respeitar a divergência, né? E fique com quem acha que deve, dependendo da cidade, naquele município, com quem ficar. Em Maceió, a posição do presidente nacional é ter candidatura. O impasse que está existindo é a nossa candidatura e uma pretensa candidatura nossa, que é do Corinto, que já foi prefeito, eu acho que substituindo Fernando Collor, naquela época, não foi isso? Pois bem. E então, internamente, a gente precisa decidir isso. Né? Decidido, a minha candidatura está valendo. É evidente que precisa, pode ser achar simples, que é uma questão interna, mas você tem que resolver para se colocar. Eu acho que é importante, eu acho que é um momento bom para dar uma contribuição para Alagoas. Bom, o seu último cargo público foi o de secretário estadual da Agricultura. Por que uma passagem tão rápida pela agricultura como foi o seu caso? Porque eu senti que o governo Renan Filho não dá nenhuma prioridade à agricultura aqui em Alagoas. Eu não podia ficar num lugar onde havia um desgaste, por exemplo. Quando era governador, houve aquela ideia da gente ter, que depois chamou-se Fome Zero. No meu governo não tinha. O programa do leite em Alagoas, quem iniciou fui eu. E foi dobrado, eu cheguei a 10 mil litros dia. Quando o Lula entrou com Fome Zero, o governo federal deu uma ajuda grande, chegamos a quase 100 mil litros dia. Esse programa estava tendo muitas dificuldades para se tocar para frente. Quer dizer, corrigir os erros e aprimorar é uma coisa, agora você extinguir, não pagar. Né? A outra, questão das sementes. Você pode trabalhar com as sementes crioulas, fazer os bancos de semente, você inovar, mas você fazer como esse ano não teve nada, zero, para quilombola, para índio, para as questões das pessoas mais pobres. Quer dizer, então eu não vou ficar num lugar onde seria enterrar a minha história. Quer dizer, a minha prioridade pelo sindicato, pela agricultura familiar, pelos pobres, pelos movimentos sociais, os sem terrinha, quando eu era governador, iam para o palácio. Porque criamos o Centro de Gerenciamento de Crise. O trabalhador não se bate, o trabalhador se discute. Quer dizer, a questão de direitos humanos, ganhei prêmio de direitos humanos. A Polícia de Alagoas ganhou nacional esse prêmio. Quer dizer, quem teve toda essa história não podia ficar ali, porque cada dia que eu ficava eu ia me acabando politicamente. Então, me desculpe, meu período com os calheiros encerrou ali,
não tinha condições de continuar trabalhando. Ali estava sendo feito, a pá de cal. O primeiro foi quando disseram que ficava lá, não cumpriram o que foi determinado com relação por exemplo, as eleições de deputado federal, que tinham 2 chapas, ficaram numa e não cumpriram. E depois, quando eu vou para uma secretaria que tem tudo para fazer isso, para ser uma grande secretaria, porque esse estado é eminentemente agrícola, ou pesca, né? O que você pode esperar mais do estado de Alagoas se não ser isso, né? Então, quando você não prioriza isso, não tem sentido mais. Qual a sua relação política com os calheiros? Senador Renan, governador Renan Filho. Hoje não tem nenhuma. Não tem nenhuma. A gente nem sequer, esses últimos meses, tem se falado telefonicamente. Se eu encontrar, os cumprimento, está entendendo? Mas não tenho afinidade. Acho que o governo está entrando por descaminhos, na minha avaliação. Haja vista essas coisas todas que estão havendo de escândalos, de denúncia, dessa coisa toda. Enfim, eu não quero aproximação, não saí de lá chutando balde, nem barraca, eu não saí criticando nada, quer dizer, dizendo que cuspiu no prato que comeu, não quero. Acho que o rumo que Alagoas precisa, as prioridades são outras, entendeu? O que eu imaginava e o que eu tentei contribuir foi num outro rumo, e tenho consciência disso. Eu, quando estava nesse período que eu fiquei lá e cá, o que eu tentei de aliança dos Palmeiras com os Calheiros, porque Alagoas ganha. Eu fui prefeito e sei que é ter o governador contra. Fui governador e sei que é ruim quando não há essa harmonia com o prefeito. O povo é quem pede. O Reginaldo continuou daquele jeito pelas brigas que os governos tiveram. Porque se o projeto que eu comecei em 92 tivesse tido sequência, aí não tinha aquele salgadinho até hoje. As coisas seriam outras, entendeu? Então eu tentei, talvez pela idade, talvez pelo aprendizado, tentei fazer essa harmonia, mas não consegui. Paciência. Vou tentar fazer de outra forma agora, que foi a coisa que eu mais gostei, foi ser prefeito. Depois de ser professor, claro. E a sua relação política com o Rui Palmeira, prefeito de Maceió? O Rui é uma pessoa que é atípica, né? O Rui não é alegre, não é um homem dado, não é simpatia, não é nada, mas é de poucas palavras. Mas é boa. Por exemplo, eu fiquei lá aquele período, saí porque ele não queria que eu ficasse nos dois governos, que era o que eu imaginava que poderíamos pensar em Alagoas, numa unidade, entendeu? Mas não tivemos briga, não tivemos nada, mas também não há nada. Sei do projeto deles, porque hoje o PSDB busca um caminho, porque é o prefeito, tem o mandato na mão do prefeito, né? Teve o senador mais votado, então eles têm toda a oportunidade de ter o candidato deles. Respeito, né? Agora, eu acho que a gente também tem o direito, porque se a gente não tem isso, eu não tenho nem força no governo do Estado, nem força na prefeitura, mas eu acho que tem força moral, de história, de realizações, do que eu já fiz como prefeito, tanto que me credenciou a ganhar no primeiro turno para ser governador, a minha experiência como governador. Enfim, acho que há uma acumulação de experiência que a gente pode contribuir. A ideia era essa. Eu já tinha imaginado que, como já estava completando 70 anos, poderia vestir a pijama e ir para casa. Mas houve um apelo no sentido de que a gente devia ainda insistir, que era a oportunidade de contribuir. Então, estamos nos colocando à disposição. Bom, nessas conversações em relação a 2020, na disputa pela Prefeitura de Maceió, comenta a possibilidade de uma aliança sua com a ex-senadora, ex-vereadora Heloísa Helena, e também uma aliança sua com o deputado federal João Henrique Caldas, o JHC. O que é que existe de concreto em relação a essas duas situações? Veja só, o João Henrique é um cara rápido. Quando eu briguei com o governo, foi sexta, domingo, o João Henrique queria conversar da solidariedade e tal e tal. Eu estava com a família, não podia recebê-lo, porque
estava com os netos, ficou combinado para a segunda. E na segunda ele foi lá e tal, colocando-se à disposição para abrir um espaço de diálogo entre PSB e PDT. E nacionalmente, isso foi, e depois não teve mais nada fora isso. Certo. A não ser que o Caldas um dia encontrou comigo caminhando na praia e está morando perto de mim, mas nada, tudo isso foi acidentalmente. Nacionalmente existe, aí sim, aí é um outro projeto, que é um projeto de 2022, existe um projeto em que PV, PSB, PDT, Rede tentam construir uma frente para 2022. E essa frente se constrói daqui a 2 anos, ou 3, se a gente puder, nesse 2020, aonde for possível, estar junto. Isso não significa dizer que está obrigado a ser em Maceió. Mas é evidente que nisso há aquele espaço que diz assim, olha, se o João Caldas é o primeiro, o Ronaldo é o segundo, já pensou se os dois estão juntos? Pode ser uma coisa boa para uma decisão para a prefeitura. Então, isso existe, essa fala, essa ideia, essa possibilidade é colocada, eles vão para nível nacional e colocam, olha, vamos ver aí e tal, mas nesse caso, é evidente, claro, que qual é o que o PSB está dizendo? Não, mas o JHC está o melhor da pesquisa. E às vezes até um pouquinho de fake estão aparecendo por aí, não estou dizendo que é ele que está fazendo, mas mostrando que a diferença é muito grande e tal, e levam isso para lá. Mas já o nosso pessoal também diz o seguinte, sim, mas em compensação, o JHC, o João Caldas não foi prefeito de Bategara, nem tem experiência, o Ronaldo já foi isso, já foi aquilo, já fez isso, já fez aquilo, já fez aeroporto, então, enfim, quer dizer, então fica aquela questão, cada um, quem é entendeu? Quem é o primeiro, o ovo ou a galinha, quem vai ser o candidato e quem é o vice? Esse é um fato. Eu acho que isso bate, o fato dos dois estarem primeiro e segundo, em vez de ser uma solução, está sendo um problema, porque, quer dizer, um lado acha que ganha, o outro lado acha que ganha. Então, os dois se acham. Pois é, entendeu? Então, isso é uma coisa que ocorre. Com a Heloísa, né, o que ocorre com a Heloísa? A Heloísa é uma pessoa que está... fizemos várias conversas, a Heloísa está ótima. Ela disse uma coisa que eu achei que ela disse, olha, Ronaldo, já fiz autocrítica, eu me isolei muito. Mas você precisa fazer a sua. Você abriu demais. Eu acho que ela está certa. Eu acho que eu digo, então vamos corrigir. Eu acho que nunca é tarde. Né? A vida é aprender. Quando a gente acha que não precisa aprender mais, é que parou. Mas enquanto a gente estiver nessa vida, acho que a gente deve tocar para frente. Enfim, a tese dela é que a gente não pode fechar muito. Entendeu? Eu tive conversando com o pessoal do PSOL, da Cidadania, companheiros do próprio PT e tal. Aí, qual é o problema? Primeiro, o fato de não ter coligação faz com que muitos partidos queiram ter a sua própria chapa. Aí, querer no primeiro turno ter candidato. Embora acho que no segundo turno se junta. Esse é um fato. Então, alguns estão querendo ter candidato, outros não. A Heloísa, eu acho que nem isso, porque a Heloísa, ela diz o seguinte, não, Ronaldo, eu acho que a sua composição podia ser mais ampla para abrir, não muito, mas ampliar mais. Agora, sabendo que eu estou à disposição. Quer dizer, se essa jogada fecharem muito, contem comigo que eu topo reeditar a dobradinha. Quer dizer, ou seja, eu estou num momento, graças a Deus, com saúde e com muita receptividade. Sabe? Eu acho que Deus tem sido muito bom com a gente, no sentido de reconhecimento dessas coisas. E isso dá esperança, porque a gente sem esperança não é nada. O seu projeto é especificamente Prefeitura de Maceió ou tem ainda alguma pretensão majoritária para 2022? Não, eu nem consegui jogar lá para frente, porque como eu estava num jogo diferente, que era de me aposentar, né? Eu digo, olha, eu cheguei no PSB, preciso ser claro, porque eu estimulei o Judson, Kátia e o Corinto. Porque como tinha acertado, o governador tinha dito também que eu ia ficar em Brasília, quer dizer, eu teria mais 4 anos de mandato, cada ano saía um, e eu ficaria lá, já que eu tinha sido coordenador, uma série de coisas.
Então eu cheguei para eles, disse, os 3 estavam querendo ser candidatos, eu cheguei e disse, olha gente, toque o projeto de vocês. Eu prefiro ser assessor de vocês, ajudar. Foi a coisa que eu mais gostei, fora ser professor, foi ser prefeito, melhor do que ser governador, do que ser deputado. Porque prefeito está junto do povo, você sai de casa, é o problema. É muito, eu achei a melhor coisa. E eu gostaria de ser, não queria ser cargo executivo, não queria até porque eu tenho logo um problema com a justiça. Quando não tem, eles inventam. Flávio, essa última. Quer dizer, porque eles não podem ser punidos, mas tem que ser punido tanto o Tribunal Eleitoral de Alagoas como a moça que fez. Porque elas sabem, nenhum deles é um analfabeto, sabia que aquilo, que uma acusação de calúnia não pode ser ficha suja. E eles para impedir, para eu ficar na opinião pública e na mídia como um prejudicado. Me prejudicou muito, foi muito pouco. Quer dizer, então, esse tipo de coisa que eu digo, não vou. Vai onde vocês, eu estou com vocês e sigo em frente para eu continuo como deputado e tal. Eu achei que esse era um projeto melhor. Não deu. Hoje eles fazem esse apelo, estou me colocando dessa forma e aí só Deus sabe. O que ocorrer daqui para frente é que vai projetar 2022. Ronaldo, com a sua opção pelo PDT, o PSB continuou com Cátia Borne e ex-aliados seus. Foi. Né? Os partidos eram mais ou menos parelhos em relação à relação pessoal e política, inclusive. Aí, de repente, JHC conseguiu tomar o partido de Cátia Borne e quem ainda estava no PSB, que era do seu grupo, foi para o PDT. Como é que fica agora para juntar? Foi muito difícil. Mas eu disse ao JHC isso, eu fui muito leal com ele. Todo mundo sabe que eu tenho um terrível defeito na política, que é o cara que chega para o cara é sério, sincero logo. Eu não digo, vou estar piando, ninguém sabe que eu bato no ombrinho e mando o cara embora. JHC, o grande problema que a gente vai ter aqui, João Caldas, o Inácio, vocês saíram magoados, a Cátia, essa turma toda foi um rompimento forte. E está todo mundo aqui. Então, quer dizer, essa aliança em Maceió será se conseguirem fazer, vai ser uma coisa nova. Não é nem porque eu quero ser o prefeito, é porque o presidente pensa assim, o partido pensa assim, tudo isso. E você também, você disse que você está quase ganho, quer dizer, você também se sente o mais forte você teve uma boa votação, o que lhe credencia. Quer dizer, tudo isso passa a ser um empecilho hoje, entendeu? Esse é um fato, você tem toda a razão. Olha, o prefeito Rui Palmeira esteve aqui a semana passada e disse que ele reafirmou o que já tem dito em outras entrevistas, que o PSDB deve ter um candidato próprio. Ele defende um candidato próprio do PSDB. Mas, no final, até fez uma referência elogiosa à sua pessoa. Qual seria a possibilidade de você contar com o apoio do PSDB? Tem que perguntar a eles. Eu, da minha parte, eu não tenho nenhuma restrição. A minha relação foi muito boa, muito, vamos dizer assim, séria com o Rui. O Rui não fez nenhuma promessa. Teve gente, a Jana disse a mim, Ronaldo, quando você saiu do governo, eu tinha certeza que no dia seguinte você estava com o Rui. Eu digo, olha, mas eu não tinha convite nenhum para o Rui, portanto, eu não posso cobrar nada do Rui. Nós não combinamos nada, a minha decisão foi pessoal, foi por caráter íntimo e de divergência, mesmo com o governo. Né? Não foi para ir para prefeito. Eu sabia que o Rui ia viver isso, porque o Rui já tinha passado a presidência para o Rodrigo. Então, portanto, eu não estou cobrando nada. Agora, se eles não têm um candidato, se eles quiserem vir para cá, é bem-vindo. Porque o Rui é um cara, na minha avaliação, sério, é uma pessoa que está credenciado para o futuro. Já disse a ele que em 2022 ele é um grande nome, que dentro dessa conjuntura lagoana precisa ser posto pela sua avaliação, pela forma com que ele conduz as coisas. Às vezes tem coisas que a gente critica, às vezes critica. Por exemplo, o transporte agora. Eu acho que não foi... Dizem que a mulher de César não basta ser séria, ela tem que parecer ser. Então, a decisão de ser entre Natal e Ano, por mais legítima que seja, fica aparentando uma coisa armada. Quer dizer, me desculpe, Rui, a sua assessoria tinha que levar uma porrada. Entendeu? Isso não era a maneira dele fazer. Porque repare que foi um monte de político oportunista foram bater você. A culpa já... Antes de você homologar ou não, você já levou a porrada. Quer dizer, então, e às vezes não é nem o prefeito que mandou fazer. Então, são essas coisas que eu acho que a gente critica, e eu tenho criticado. Entendeu? Então, o próprio Rui, por exemplo, Rui,
Precisamos de banheiro, né? Como é que a gente está no boom do turismo e a praia não tem banheiro, Rui? Quando está para ser feito, o problema é a caixa, não sei o que e tal. Eu sou uma pessoa assim, eu não vou para a televisão para esculhambar. Eu acho que, eu quero que a população tenha o banheiro. Eu quero a solução, você está entendendo? E ele mostrou que o processo existe e tal. Então, é isso que dessa forma que eu vejo o Rui Palmeira. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele terá um futuro político importante. Alagoas precisa. Ronaldo, eu sou testemunha de que desde quando você foi prefeito em Maceió, você já lutava naquela época pelo Pacto Federativo. Você ainda tem esperança de conseguir? Você já foi, depois disso, deputado federal, governador? Não há como, Flávio, esse país sobreviver com as diferenças que a gente tem. Não é. Ontem eu estava conversando com Paulette, a primeira esposa de Fernando Costa, que está na Suíça, né? Eu encontrei ela no restaurante, no Casa do Pirão, do nosso Jacaré, lá encontrei Toroca, tanta gente boa, que bom eu ter ido lá. Foi uma maravilha. E aí ela contando como é a Suíça, mas a Suíça são 9 milhões de habitantes, o sistema de saúde, você está entendendo? Essas coisas todas. E você pega um país como o Brasil, que tem, sabe, da fome, que agora você não pode dizer que talvez não tenha todo mundo por causa dos problemas sociais, mas até a nossa grandeza, a complexidade do Brasil é muito grande. E outra coisa, o Brasil copia dos Estados Unidos tanta coisa ruim, devia copiar as boas. Quer dizer, os Estados Unidos dá ao Pacto Federativo valor. Cada estado tem um peso forte. Repare que você nos Estados Unidos, eles fazem a compensação na hora da eleição de presidente. Não é verdade? Eles têm a federação existe com consistência. A gente não existe. O Pacto Federativo é fundamental. Se a gente quer dar aquele salto de qualidade, de pátria, de um país que a gente sabe que vai crescer com educação e tal, e dar um salto que o Brasil tem tudo. Tudo, a qualidade de minério, de ecossistema, de gente mais maravilhosa do que essa, do que esse Brasil, que acolhe todo mundo. Esse Brasil não tem lugar para fobia, não tem lugar para ódio. Não há um lugar melhor para se viver do que esse. Mas a distância, o fosso social é muito grande. Muito grande. Mas é isso que por isso que essa época é uma época boa do Natal. Porque uma boa das pessoas diz, você é cristão, você acredita em Deus, você fala em Deus para matar? Você fala em Deus para as coisas ruins? Você tem que falar em Deus para fazer as coisas boas, para acumular mais. Você acha pouco? Aquele excesso que a gente joga fora aqui, quando a gente vê nos outros países, inclusive, o mundo está num processo, 5%, veja quanto por cento a riqueza do mundo fica, desses 5%, quanto do percentual da produção do mundo fica na mão de 5%. A gente não pode alimentar um sistema desse, não pode. Aí diz, mas o outro sistema deu errado, o socialismo, não sei o quê. Sim, meu amigo, e daí? A grande vantagem da gente é que a gente nunca para, a gente cria. Haja vista o que a gente era antes em termos da tecnologia do que a gente faz hoje. O que a gente pode fazer hoje sem um computador, sem um telefone? Me diga, pelo amor de Deus. Bom, Bolsonaro prometeu na campanha lutar pelo Pacto Federativo. Você acredita, você tem esperança que ele consiga viabilizar? Ele está fazendo o contrário, né? Porque ele persegue o Nordeste, ele faz isso, aquilo. Ele está fazendo o contrário, ele discrimina o quilombola, ele faz isso, quer dizer, ele diz uma coisa e faz outra. Quer dizer, o grande problema era o povo ter acreditado no que ele disse antes de ele ser presidente. Porque qual é uma das coisas que a gente não pode reclamar? O Bolsonaro mostrou quem ele era. Fóbico, né? Uma série de coisas, preconceituoso, violento, etc, etc. Então, isso o povo não pode dizer que está enganado. Não pode. Né? Aí o que houve, porque o antipetismo, por isso, aquilo outro, tudo bem. Mas o fato é que ele está aí hoje, entendeu? Mas não acredito. Pode ser até que a vida, as porradas que ele vai levar, que ele está levando do mundo todo, o faça a reverter, mas ele terá que mudar a sua assessoria, terá que mudar muita coisa. Com esse ministro da Educação que ele tem, pelo amor de Deus, entendeu? Com esta mulher que ele botou também na Direitos Humanos, Damares. Damares é uma coisa horrorosa. Está entendendo? Então, é evidente que ele terá, para ele dar esse salto, para ele tratar do Pacto Federativo, ele terá que fazer uma mudança muito grande. Eu não creio, por enquanto, nada disso. Ronaldo, você milita pela esquerda há muitos anos e tem uma boa relação, inclusive, com as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, do PT. Você acredita que o PT, em curto prazo, possa voltar ao poder? Não acredito. Não acredito porque eu acho que essa polarização não está ajudando o país a nada. Não está.
sabe, o Bolsonaro, o PT, não ajuda. Do mesmo crítica que eu acho que às vezes o Ciro é muito forte e a maneira dele colocar não é adequada, eu acho também que o idolatratismo que está sendo feito com o PT também não ajuda. Quer dizer, o quanto pior, melhor, então também não contribui. Eu queria que pessoas como o Paulo Teixeira, que é um deputado federal de São Paulo, e tantas outras figuras de uma cabeça aberta, sabe, do PT, e tem milhares de cabeças boas no PT, pudessem influenciar nesse processo. E eu não estou tirando o PDT não, viu? Eu estou dizendo o seguinte, e nós também. Eu acho que precisávamos também fazer... O Ciro pode continuar num projeto que ele está fazendo, com a força que ele está fazendo, com o estudo maravilhoso dele, mas modificar alguns métodos de política. Por quê? Porque você se propõe a ser o chefe da nação. O chefe da nação, ele tem que ser uma pessoa, no mínimo, harmoniosa. Nós não queremos ser Stalin de novo, Hitler de novo, pode ser de direita, de esquerda, sabe? Não é isso que a gente... Tem que ter um mínimo de equilíbrio. Né? Entendeu? Então é necessário que haja uma revisão. A gente vamos avançar, mas vamos fazer uma autocrítica. Vamos ver onde é que a gente errou. Isso não é humilhação para ninguém. A gente dizer assim, olha, isso aqui eu errei, mas eu vou corrigir. Eu só acho que a gente só ganha com isso. Em relação especificamente à figura do ex-presidente Lula, ele tem chance de se recuperar politicamente na sua avaliação? O Lula é uma figura, como é que eu diria, fantástica. É aquela serpente, como é que ele diz, encantador. Tem um termo que eu não me lembro agora, que se coloca, eu acho Lula, essa é a figura. E tem um respeito pessoal muito grande por ele nesse sentido, no sentido do que ele foi capaz de contribuir com Alagoas, com o Nordeste, com os pobres, com isso. Isso não significa dizer, por exemplo, que eu não critique a macroeconomia dele, que eu acho que foi ainda equivocada. Ele não deu os saltos, por exemplo, que precisavam estar na macroeconomia. Os juros lá em cima, a dívida interna muito alta. Então, eu não estou dizendo que não teve problemas. Eu acho que a gente tem que ter Podia ser até que naquele momento era preciso que o PT, para se reafirmar que um projeto de esquerda era viável, pode ser até que aquele tinha que ser o caminho. Mas depois descaminhou, como diz o outro. Foi para outro processo, quer dizer, ou para se sustentar, ou seja, por que razões foram, e eu acho que fica muito difícil. Eu não acredito e nem vejo como seja o Lula voltar a solução para o Brasil. Não vejo. Desculpa. Quais seriam as opções? Com o respeito que eu tenho enorme a ele, como pessoa. Inclusive, estou feliz até por ele estar solto. Quais as opções, então, no campo da esquerda? Olha, o Ciro, se o Ciro... Se não masse. Se o Ciro, entendeu? Conseguir um pouco de humildade, isso eu não sei se elas são as palavras corretas, mas a gente conseguisse aquilo que eu lhe falei, nossa autocrítica também, da nossa forma de ser, é um nome. Eu acho que o governador do Maranhão não é um nome a ser jogado fora. O que ele tem feito, eu acho que é um nome a ser pensado. E eu não vou dizer... Flávio Dino, né? Hein? Flávio Dino. Flávio Dino é um outro nome muito, porque foi experimentado também no Executivo, está entendendo? Isso não significa dizer que a gente não tenha outros nomes que a gente que não me passe agora na cabeça assim para mandar. Mas eu daria duas alternativas, quer dizer, pai, uma que nem é PT, né? Porque o Flávio Dino não é, né? Nem o Ciro não é do PT, nem é do outro lado, vamos dizer assim, da direita. Do lado, os dois são da esquerda, mesmo assim, o Flávio Dino mais do lado da esquerda, teoricamente, pelo seu passado, do que o próprio Ciro. Porque o Ciro fez uma passagem muito ampla. PSDB, mas era um momento em que o PSDB era um avanço para o passado. É preciso que a gente estude isso. Tem gente assim, mas fulano e tal, sim, meu amigo, naquele instante foi um avanço. Mas ele foi PSDB, ele foi PPS, ele foi... Quem mais? Ele foi 4 ou 5 partidos, PDT, não é verdade? Quer dizer, então, você não vai chamar ele nem de direita, não pode chamá-lo,
Mas era um cara de centro-esquerda. O Ciro, eu considero um homem de centro-esquerda. Ok, muito obrigado, Ronaldo, pela sua Falei presença. até demais, né? Não, falou o suficiente. A sua presença aqui nessa edição de Conjuntura, o último programa do ano, e desejo a você sucesso pessoal e político. A qualidade do repórter acho que 2020. me tirou mais coisas. Eu Ok. desejo também a você tudo de bom e ao povo de Alagoas um ano novo com muitas esperanças e realizações. A gente não baixa só a esperança, a gente tem que realizar. Ok, vamos então ao intervalo. A gente volta daqui a pouco, conforme anunciamos, entrevistando o padre Manuel Henrique de Melo Santana. Até já.